Você pode realmente abrir seu próprio banco? Talvez você seja um grande fã do clássico filme It's a Wonderful Life e sonhe em operar sua própria versão de Bailey Building in Loan. Ou talvez você queira imitar Amadeu Peter Giannini, o vendedor de frutas do início de 1900 que convenceu famílias de imigrantes em São Francisco a depositar suas economias em seu novo banco, que acabou se tornando o Bank of America. Em caso afirmativo, desde que você tenha dinheiro suficiente, um bom plano de negócios e paciência para passar pelo processo regulatório, você poderia realmente abrir seu próprio banco. Muitas pessoas o fizeram, ao longo dos anos. Ao contrário da maioria dos países industrializados do mundo, que tendem a ter apenas um punhado de grandes bancos, os Estados Unidos têm milhares deles, que vão desde instituições de pequenas cidades até gigantescos gigantes de vários estados. Os Estados Unidos são a única nação industrializada do mundo onde um grupo de cidadãos pode abrir um banco, explica Edward J. Carpenter, em uma entrevista por e-mail. Ele é o presidente e executivo-chefe da Carpenter Company, uma firma de consultoria, patrimônio privado, corretora e consultora de investimentos registrada de Newport Beach, Califórnia, que ajudou clientes a abrir centenas de bancos e poupança e empréstimos em todo o país desde os anos 1970. A empresa lida com 40% das novas aplicações bancárias nos Estados Unidos. A maioria dos aspirantes a fundadores de bancos que procuram Carpenter para orientação são grupos, mas é possível que uma única pessoa rica inicie um banco e seja dono de 100% dele. Vários anos atrás, fizemos um em que um indivíduo investiu US$ 50 milhões e abriu seu próprio banco. Lembra Carpenter? Os fundadores solo geralmente são indivíduos de mentalidade cívica, ao invés de alguém motivado pelo ego ou pela perspectiva de se tornar ainda mais rico. Em alguns casos, eles estão tentando tomar o lugar de um pequeno banco local que fechou recentemente. Carpenter diz que as pessoas abrem bancos por várias razões. Às vezes, os empreendedores de banco iniciante pensam que podem encontrar clientes em uma comunidade específica que não é atendida por instituições financeiras existentes. Em um cenário comum, um grupo de sino-americanos ou latinos pode decidir abrir um banco local para atender clientes imigrantes em seu idioma nativo. Outros fundadores de bancos possuem um tipo específico de experiência em empréstimos que lhes dá uma vantagem competitiva em alguns negócios específicos. Às vezes, esse nicho pode ser bastante misterioso. Carpenter cita o exemplo de um banco que foi fundado especificamente para fazer empréstimos em motores especiais que os portos marítimos e agências governamentais usam para reformar velhos caminhões a diesel para funcionar com eletricidade. Ou talvez eles tenham um plano para oferecer serviços bancários móveis ou algum outro serviço que os concorrentes locais ainda não possuem. Além de bancos comunitários físicos, nos últimos anos, empresas envolvidas no campo de tecnologia financeira, também conhecido como fintech, também começaram a permitir a criação de bancos online para aproveitar as inovações que desenvolveram, como software que automatiza e acelera o processo de solicitação de empréstimo. Isso é muito mais uma nova onda, diz Carpenter. Então, por onde você começa? Abrir um banco pode parecer dinheiro fácil, e você esperaria que muitas pessoas tentassem. Em vez disso, existem apenas cerca de 20 pedidos de abertura de bancos nos Estados Unidos a cada ano, de acordo com Carpenter. E apenas 10 novos bancos licenciados pelo governo federal foram abertos nos 3 primeiros trimestres de 2019. Isso porque abrir um banco requer muito trabalho e dinheiro. Normalmente, o processo leva cerca de 1 ano e meio. No início, quando fundadores de bancos em potencial procuram a ajuda de Carpenter, ele primeiro quer examinar seus planos de negócios. O resultado final quando as pessoas entram é: isso faz sentido ou não, com base na concorrência e no plano de negócios, ele explica. Do Banking Law Journal, aqui está uma lista de perguntas que os proprietários de bancos em potencial devem ser capazes de responder. Se parece que um novo banco tem boas chances de sucesso, é aí que começa a parte complicada. Os fundadores do banco precisam formar um conselho de diretores para supervisionar a gestão, e em seguida, precisam sair e levantar capital suficiente para financiar as operações do banco. Não estamos falando apenas de tomar um empréstimo do seu 401k, isso requer muito dinheiro.
Muito provavelmente, no segmento inferior, estamos falando de US 10 milhões de dólares, diz Carpenter. Acabamos de abrir um banco em Nova York para o qual eles levantaram US 130 milhões de dólares. Agora os reguladores assumem o controle. Depois disso, é hora de recorrer aos reguladores do governo que supervisionam os bancos. Em alguns casos, os fundadores do banco podem optar por solicitar uma carta patente a uma agência estadual ou ao Gabinete Federal de Controladoria da Moeda. Depois que um banco é credenciado, ele precisa obter seguro da Comissão Federal de Seguros de Depósitos, embora isso geralmente seja um dado adquirido, de acordo com Carpenter. Do FDIC, aqui está uma lista dos novos bancos recentemente aprovados para seguro. Há um certo risco no processo, porque se os reguladores recusarem um pedido, os fundadores do banco perderão o que gastaram em outras despesas dos consultores. Depois que um banco iniciante passa pelo processo regulatório, no entanto, as coisas geralmente funcionam muito bem. Os bancos, em geral, são investimentos muito seguros com retornos decentes, diz Carpenter. Em seu terceiro ou quarto ano de operação, um novo banco normalmente está ganhando um retorno anual de 10 a 15% sobre o patrimônio líquido que o grupo inicial investiu nele. Apesar de todos os novos bancos que estão abrindo, outros estão fechando ou sendo comprados por instituições maiores, de modo que o número de bancos nos Estados Unidos passou de 16.500 em 1992 para cerca de 5.500 hoje, segundo Carpenter. Mas, embora os grandes bancos e bancos online com tecnologia fintech estejam cada vez mais dominando o setor bancário, ainda há lugar para os pequenos bancos. Eles têm apenas 10% dos depósitos do país, mas isso ainda representa $1 trilhão, explica Carpenter. E eles fazem 50% dos empréstimos para pequenas empresas. Agora isso é interessante. Menos de 1% dos bancos abertos nos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial faliram, de acordo com Carpenter. Isso porque os reguladores fazem um trabalho muito bom no monitoramento do sistema, diz ele. Esse é o fim do vídeo. Assista mais vídeo no canal sobre negócios e investimentos. O que você prefere, Netflix ou YouTube? Para assistir e para divertir, a Netflix é legal, mas para ganhar dinheiro, sem dúvidas, eu prefiro o YouTube. Tô aqui com alguns canais abertos aqui, que são canais que eu trabalho, onde eu faço vídeos onde eu não preciso aparecer. Esse aqui tá com 1940 inscritos e é um canal onde eu não apareço. Eu tenho mais vários outros aqui, aqui tem algumas contas de e-mail e aqui eu tenho alguns canais. Tudo isso para gerar comissões através do YouTube, tá? Eu vou deixar aqui embaixo uma prévia do meu curso completo, onde eu ensino você a fazer o seu primeiro projeto no YouTube sem precisar aparecer, tá bom? Clica aí embaixo, pega a sua vaga e começa a aplicar ainda hoje para você ter os seus resultados o quanto antes. Valeu!